Prepare-se para mergulhar em um universo onde o medo se oculta nas sombras. Histórias esquecidas, mistérios inexplicáveis e lendas que fazem o coração disparar. Venham ser atraídos pelo terror. Antes de começarmos, ajude nosso canal a alcançar mais visibilidade, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe com todos. Era uma noite fria e chuvosa, e o caminhoneiro Carlos dirigia por uma estrada deserta, com as gotas de chuva martelando contra o para-brisa em um ritmo monótono. A solidão do percurso começava a pesar em sua mente, e a escuridão da noite parecia se estender infinitamente à sua frente. Ele estava prestes a desistir e parar em um posto quando avistou uma figura à beira da estrada, uma mulher com um olhar desolado, envolta em sombras e chuvas, acenando desesperadamente. Carlos hesitou, seu instinto o advertindo para seguir em frente, mas algo na expressão dela o fez parar. A mulher tinha cabelos longos e molhados que grudavam em seu rosto, e seus olhos, embora cheios de lágrimas, brilhavam com uma intensidade que o fez sentir uma pontada de compaixão. Ele abriu a porta do caminhão, e ela entrou, trazendo consigo o cheiro de mofo e um perfume adocicado que parecia emanar de sua pele. Obrigada por parar, ela disse, sua voz soando como um eco distante. Carlos notou que ela parecia muito pálida, seus olhos arregalados e sem vida, como se estivesse fugindo de algo. Hesitante, ele começou a dirigir, mas o clima no caminhão rapidamente ficou opressivo. As luzes dos faróis iluminavam a estrada diante deles, mas a escuridão parecia se fechar ao redor, como se o próprio caminho estivesse tentando engolir a esperança. Para onde você vai? Carlos perguntou, tentando iniciar uma conversa e dissipar a tensão que pairava no ar. Mas cada pergunta que ele fazia era respondida com um sussurro distante e melancólico. Ela falava de memórias perdidas, de lugares que nunca mais veria, e sua voz tinha um tom de lamento que o deixou inquieto. Era como se cada palavra que saía de sua boca estivesse tingida com uma tristeza profunda e indelével. À medida que a estrada se tornava mais escura, Carlos olhou para o retrovisor e viu que o rosto da mulher estava cada vez mais desvanecido, como se estivesse se desmaterializando. O coração dele começou a acelerar. Ele virou a cabeça para olhar para o lado, mas sua visão estava embaçada pela chuva. Ele tentou se concentrar na estrada, mas a sensação de que algo estava muito errado se intensificava. Ao chegar à cidade, ele virou-se para avisá-la que havia chegado ao destino, mas o banco ao lado estava vazio. Um frio extremo tomou conta do caminhão, como se uma brisa gelada tivesse entrado pelo ar-condicionado. Carlos engoliu em seco e olhou para o lugar onde a mulher estivera. Com um arrepio, ele notou marcas de dedos molhados nas janelas, como se alguém tivesse tentado se agarrar à esperança. Desesperado, ele olhou ao redor, a luz dos postes da rua iluminando o interior do caminhão de forma intermitente. E foi então que ele viu. No assento ao lado, havia um lenço de seda, um acessório delicado que parecia ter pertencido a uma época esquecida. Ao tocá-lo, uma onda de tristeza e desespero o invadiu, como se um passado sombrio estivesse se desdobrando diante de seus olhos. O perfume que emanava do lenço era o mesmo da esposa falecida, uma lembrança de dias mais felizes. Nesse momento, Carlos percebeu que havia dado carona a um espírito perdido, que havia se apossado de sua lembrança para se livrar de um tormento eterno. Uma lágrima escorreu por sua face enquanto ele tentava processar o que havia acontecido. Os pensamentos começaram a se agitar em sua mente. Ele se lembrou de uma história que ouviu de um amigo caminhoneiro, sobre almas atormentadas que vagavam pelas estradas, buscando consolo em caronas inesperadas. Ele nunca acreditou nessas histórias até agora, mas a conexão entre ele e a mulher estava além do que poderia compreender. Desconcertado, Carlos pegou o lenço e, em um impulso, decidiu voltar à estrada. A chuva diminuía, mas a escuridão era ainda mais impenetrável. Ele dirigiu por horas, sua mente um turbilhão de emoções, enquanto a solidão da estrada o envolvia novamente.
O que ele faria se encontrasse a mulher de novo? Ele sabia que, em algum lugar, ela ainda estava presa, e não poderia deixar isso para trás. Finalmente, ao longe, avistou a mesma sombra à beira da estrada. O coração dele pulou no peito, e ele parou o caminhão com um rangido de pneus. A mulher, com seu olhar triste e perdido, se aproximou lentamente. Carlos desceu do caminhão, segurando o lenço. Você não precisa mais vagar sozinha, ele disse, com a voz embargada. Eu estou aqui. Ela olhou para ele, e pela primeira vez, seus olhos brilharam com uma mistura de esperança e alívio. Obrigada, ela murmurou, e a névoa que a envolvia começou a dissipar-se. Carlos estendeu o lenço, e, nesse gesto, algo dentro dele se quebrou. Ele não sabia o que aconteceria a seguir, mas sentia que, ao enfrentar seus medos e suas memórias, poderia dar àquela alma perdida a paz que ela tanto desejava. E assim, na escuridão da noite, enquanto a chuva parava e as estrelas começavam a brilhar, Carlos e a mulher se tornaram um só, conectados pelo que já foi e pelo que poderia ser. A estrada à frente era longa, mas agora eles não estavam mais sozinhos. Pedro, um caminhoneiro experiente, dirigia por uma estrada rural em uma noite sem lua. As sombras se estendiam ao longo da via, e o som do motor do caminhão era a única coisa que quebrava o silêncio opressivo. Ele estava acostumado à solidão da estrada, mas naquela noite, algo parecia diferente. Enquanto seguia seu caminho, avistou uma luz estranha no horizonte. Era uma luz pulsante, que parecia chamá-lo, uma presença hipnótica em meio à escuridão. Ele franziu a testa, intrigado. A luz parecia dançar no ar, movendo-se de forma quase sedutora, como se tivesse vida própria. Conforme se aproximava, Pedro percebeu que não era uma luz normal. Era uma esfera flutuante, emitindo um brilho azul com verde que iluminava o ambiente ao redor com um tom surreal. Ele parou o caminhão, atraído por uma curiosidade incontrolável, e saiu para investigar. O campo ao redor estava em silêncio, exceto pelo som de sua respiração. A esfera parecia sussurrar seu nome, uma voz melodiosa que o envolvia em um transe profundo, como se estivesse sendo chamado para um destino desconhecido. Ao estender a mão em direção à esfera, uma onda de frio cortante percorreu seu corpo. A esfera pulsou intensamente, e, de repente, em um estalo ensurdecedor, desapareceu, deixando-o cercado por uma neblina densa. Pedro ficou paralisado, a mente turva, enquanto a realidade ao seu redor começava a distorcer-se. Ele voltou ao caminhão, tentando recuperar o controle de sua mente, mas o que encontrou o deixou paralisado. Marcas de mãos escuras e ensanguentadas estavam por todo o painel, como se alguém tivesse tentado entrar. Em pânico, ele ligou o motor, o som do arranque ecoando na noite, e, ao olhar pelo retrovisor, viu um rosto horripilante refletido na escuridão. Era um ser distorcido, com olhos vazios e uma boca que se estendia em um sorriso macabro, como se estivesse se divertindo com seu medo. A visão o atingiu como um golpe, e ele se forçou a desviar o olhar, a respiração acelerada. Pedro não sabia se a luz o havia atraído ou se era uma armadilha para capturá-lo. O coração batia tão forte que parecia querer saltar para fora do peito. Com o medo pulsando em suas veias, ele acelerou e fugiu da estrada, mas a sensação de estar sendo seguido nunca o abandonou. A estrada se estendia à frente, mas cada curva parecia levá-lo de volta àquele lugar, àquela luz que o havia hipnotizado. Enquanto dirigia, sua mente começou a vagar. Lembrou-se de histórias que ouvirá de outros caminhoneiros sobre fenômenos estranhos nas estradas. Lendas sobre luzes que atraíam motoristas para a escuridão, entidades que se alimentavam do medo e da solidão. O que ele experimentou não era apenas uma ilusão, ou havia algo mais profundo,
algo que o chamava para um destino que não compreendia. A neblina começou a se dissipar, mas a estrada à frente ainda parecia envolta em sombras. Ele girou a roda com força, tentando manter a calma, mas a pressão no ar aumentava. E então, uma sensação de déjà vu atingiu, ele reconheceu a curva à frente. Era o mesmo ponto onde avistou a luz pela primeira vez. Uma mistura de pavor e frustração tomou conta dele. Como isso poderia estar acontecendo? Decidido a não ser presa de sua própria mente, ele fez uma curva acentuada, afastando-se do caminho familiar. O motor do caminhão roncava, e a adrenalina pulsava em suas veias. Mas a sensação de ser seguido se intensificava, como se algo estivesse à espreita nas sombras. Ele lançou um olhar rápido pelo retrovisor, e, para seu horror, o ser horripilante ainda estava lá, flutuando na escuridão, uma presença maligna que parecia estar se divertindo com sua agonia. Pedro acelerou ainda mais, os pneus fumegando enquanto ele dirigia a toda velocidade. O vento uivava contra a cabine, e ele estava determinado a deixar a criatura para trás. Mas, à medida que se afastava, a neblina voltou a se formar, engolindo a estrada. Ele percebeu que não estava apenas fugindo de uma entidade, mas de algo que havia se infiltrado em sua alma. Finalmente, em um ato de desespero, ele decidiu parar em um posto de gasolina que avistou à distância. Os letreiros brilhantes eram como um farol de esperança. Ele estacionou rapidamente e saiu do caminhão, ofegante. O frentista olhou com preocupação, e Pedro se virou para olhar para a estrada, esperando ver a esfera novamente. Mas a estrada estava vazia. "Você está bem?", o frentista perguntou, notando o pânico nos olhos de Pedro. Ele hesitou, considerando se deveria contar sua história. Mas, em vez disso, balançou a cabeça e se afastou, sentindo-se exausto. Ele precisava de uma pausa, de um momento para processar o que havia acontecido. Enquanto esperava que o tanque do caminhão enchesse, Pedro observou o céu, que começava a clarear com a luz da manhã. As sombras da noite se dissipavam, mas a sensação de que algo observava ainda o acompanhava. Ele se questionou se a esfera e o ser horripilante eram apenas produtos de sua imaginação ou se, de fato, ele havia cruzado caminhos com algo sobrenatural. Finalmente, o caminhão estava abastecido. Com um último olhar para o horizonte, Pedro subiu na cabine e ligou o motor. A estrada à frente estava tranquila, mas ele sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. A luz que o havia chamado poderia ter desaparecido, mas a escuridão estava sempre à espreita, pronta para reclamar sua alma. Ele se lançou na estrada, decidido a enfrentar qualquer desafio que viesse, mas com a consciência de que nunca mais poderia ignorar os avisos da noite. Fernando era um caminhoneiro que frequentemente atravessava uma área montanhosa isolada, onde as estradas sinuosas e os precipícios faziam parte do cotidiano. Ele conhecia cada curva e cada trecho, mas naquela noite, algo estava diferente. Uma neblina espessa envolvia tudo ao redor, tornando a visibilidade quase inexistente. Ele dirigia devagar, os faróis do caminhão mal iluminando a estrada à frente. A solidão da noite parecia se aprofundar, como se a própria escuridão estivesse viva. Enquanto navegava pelas sombras, Fernando sentiu um frio percorrer sua espinha. Um movimento sutil chamou sua atenção. Ao olhar para o canto do olho, percebeu que havia um homem sentado ao seu lado, no banco do passageiro. O homem tinha uma aparência cansada, suas roupas estavam gastas e seus olhos eram fundos e vazios, como se não houvesse alma ali.
A presença dele era tão desconcertante que Fernando sentiu um nó se formar em seu estômago. Tentando quebrar o gelo, Fernando puxou conversa. Oi, amigo. Precisa de uma carona? Mas o homem apenas olhou fixamente para a estrada, ignorando-o completamente. O clima no caminhão tornou-se opressivo, o ar parecia denso e gelado, quase palpável. A cada minuto que passava, a presença do homem ao seu lado tornava-se mais sufocante. Fernando sentia um frio que não era apenas físico, mas algo que penetrava em sua mente, uma inquietação que o fazia questionar sua sanidade. Quando Fernando olhou novamente para o passageiro, o homem parecia mais pálido, quase transparente, como se estivesse se desmaterializando diante de seus olhos. O nevoeiro ficou tão denso que ele mal conseguia enxergar à frente, mas uma sensação de que algo estava prestes a acontecer o envolveu. A tensão no ar era palpável, e Fernando não podia ignorar a sensação de que estava em perigo. Finalmente, ao avistar um posto de gasolina à distância, Fernando decidiu parar. Talvez isso ajude a clarear a mente, pensou, convencendo-se de que uma pausa poderia afastar a estranha sensação. Assim que parou e desligou o motor, virou-se para o homem ao seu lado e disse: "Quer algo? Posso comprar um café?" Mas ao olhar para o banco ao seu lado, ficou paralisado ao perceber que ele não estava mais lá. O banco estava vazio, mas a porta do passageiro estava escancarada, balançando levemente como se alguém tivesse saído às pressas. O pânico tomou conta de Fernando. Ele sentiu o coração acelerar e um frio gélido subir pela sua nuca. "O que está acontecendo?" ele murmurou para si mesmo, tentando processar a realidade. Nesse momento, um sussurro arrepiante ecoou em seus ouvidos, vindo de trás dele: "Você não deveria estar aqui." A voz era como uma névoa que envolvia seu ser, causando um arrepio intenso. Com um impulso, Fernando saiu correndo do caminhão, a adrenalina fazendo seu corpo reagir antes que sua mente pudesse compreender o que estava acontecendo. Mas antes que pudesse escapar, sentiu um toque frio em seu ombro. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém ali. O vazio ao seu redor parecia pulsar, e a sensação de que algo o seguia o acompanhou como uma sombra. Ele olhou ao redor, o coração disparado, tentando encontrar uma explicação, mas a estrada estava deserta, e o posto de gasolina parecia agora um local amaldiçoado. Desesperado, Fernando correu em direção ao seu carro, a sensação de perigo crescendo a cada passo. Ele entrou no veículo e trancou as portas, a respiração ofegante. Ao olhar pela janela, tudo parecia normal, mas a atmosfera estava carregada, como se o próprio ar estivesse cheio de segredos. Ao ligar o motor, um tremor de terror percorreu seu corpo, e ele dirigiu apressadamente para casa, sem olhar para trás. Desde aquele dia, Fernando não pôde mais dirigir à noite. As vozes e sussurros o perseguiam, lembrando-o de que algumas caronas são melhores deixar passar. A cada vez que tentava se aventurar em um trajeto noturno, a imagem do homem sentado ao seu lado voltava à mente, como um pesadelo que não o deixava em paz. Ele começou a evitar a estrada montanhosa, escolhendo rotas mais longas e seguras, mas mesmo assim, a sensação de ser observado nunca desapareceu. Nos dias que se seguiram, Fernando começou a notar mudanças estranhas em sua vida. As sombras pareciam se alongar mais do que o normal, e ele frequentemente ouvia sussurros que não conseguia identificar. Às vezes, ao olhar para o espelho retrovisor, pensava ver uma figura pálida se espreitando nas sombras, mas quando se virava, não havia nada. A solidão tornou-se um fardo, e a estrada, um símbolo de seus medos. Decidido a enfrentar seu terror,
ele procurou ajuda em grupos de apoio para motoristas que tinham experiências similares. Compartilhou sua história, mas poucos acreditavam. Para eles, era apenas uma história de estrada, uma lenda urbana. Porém, havia um homem em particular que o escutou atentamente. Ele se apresentou como Lucas, um caminhoneiro que também havia vivido uma experiência estranha. Lucas contou a Fernando sobre um fenômeno conhecido como a carona silenciosa, onde motoristas eram abordados por entidades que se alimentavam de medo e solidão. Fernando ficou intrigado e ao mesmo tempo aterrorizado. Você também viu um homem? Ele perguntou, a esperança se misturando com o medo. Lucas confirmou que sim, e juntos, decidiram investigar. Eles traçaram um plano para confrontar o que quer que estivesse os atormentando. Fernando queria entender o que aconteceu naquela noite nevoenta, e Lucas estava disposto a ajudar. Na noite marcada para a investigação, os dois caminhoneiros voltaram à estrada onde tudo aconteceu. A neblina parecia mais densa do que nunca, e uma sensação de opressão se estabeleceu no ar. Eles pararam em um local estratégico, onde a estrada se torcia entre as montanhas. Com lanternas em mãos e coragem no coração, começaram a chamar o espírito, desejando entender o que ele queria. À medida que a noite se aprofundava, sussurros começaram a ecoar ao redor deles. Você não deveria estar aqui. A voz era a mesma que Fernando havia ouvido antes, e a atmosfera se tornou insuportável. O frio aumentou, e eles perceberam que estavam cercados por uma neblina que parecia ganhar vida. Em meio ao desespero, Fernando viu a figura pálida que o atormentara, mas desta vez, não estava sozinha, havia mais entidades ao redor, olhos vazios olhando para eles. Com o coração disparado, Fernando gritou, o que você quer de mim? A figura se aproximou lentamente, e uma onda de desespero o envolveu. Queremos companhia, queremos que você sinta o que é estar sozinho, a entidade respondeu, sua voz ecoando na noite. Neste momento, Fernando entendeu que a solidão e o medo haviam se tornado parte dele. Ele olhou para Lucas, que também estava em choque, e a resposta surgiu. Nós não vamos ceder a você. Não temos medo de você, gritaram em uníssono. E, por um breve instante, a presença das entidades pareceu hesitar. A neblina começou a dissipar-se lentamente, e as sombras se afastaram. Fernando e Lucas perceberam que, juntos, conseguiram quebrar o ciclo de medo. Eles não estavam mais sozinhos, a camaradagem e a coragem que haviam compartilhado se tornaram um escudo contra as forças sombrias. Quando finalmente saíram da estrada, ambos estavam exaustos, mas também aliviados. A experiência os unira de uma maneira que nunca imaginaram. Fernando olhou para Lucas e sorriu. Nunca mais vou dirigir à noite sem companhia, ele disse. As estradas podem ser aterrorizantes, mas amigos podem nos ajudar a enfrentar qualquer coisa. A partir daquele dia, Fernando aprendeu a valorizar não apenas a estrada, mas também as pessoas ao seu redor. As vozes e sussurros diminuíram, mas a lembrança da carona silenciosa permaneceu. Ele sabia que algumas experiências não poderiam ser esquecidas, mas com amigos ao seu lado, estava pronto para enfrentar qualquer desafio que a estrada pudesse lhe apresentar.